E aí, gente, aqui é o Corvallis do canal Corvallis React e hoje vamos ver um vídeo de 40k Lore os cachoronos Antras especial chiques do canal Lord Moi. Li tudo errado, sinto muito. Recomendado pelo meu mano de Warhammer, que todo mundo conhece. Na lista no canal da playlist 40k tem uma das histórias, tudo que eu vi de Warhammer, tudo que eu vi bacana, maravilhoso. Mas, então gente, a gente perguntem. Sem videozinho de Warhammer. E esse vídeo vai ser cortado em duas partes, porque é 56 minutos. É muito tempo. Então, esse vídeo vai ser cortado para metade e à tarde, às 4h30, vai ser lançada a segunda parte. Ah, Corvallis, não vai lançar à noite não? É porque, por ser o mesmo vídeo, então eu vou adiantar um pouco mais para vocês. Mas é isso. Então, gente, deixa o like, se quiser recomendar algum vídeo, manda nos comentários aí, vou deixar na minha lista. Pro momento que eu for querer assistir, eu assisto. Mas se quiserem que eu adiante, é só mandar no QR Code aí que eu já garanto pra vocês. Então, like, se inscreva no canal, 5 mil inscritos até o final do ano. E 3, 2, 1 e... play. Olá, bem-vindo de volta, meu caro viajante do vazio, a um episódio especial dos Carcharodons. É Carcharodons. É um nome complicado. Realmente não é saber dizer certinho esse nome. Para aqueles que não conhecem esse capítulo maravilhoso, a obra-prima do imperador da humanidade, os caçadores do vácuo, a onda vermelha que vem do nada mesmo, e age como um verdadeiro predador, atacando a sua presa com uma ferocidade. Tem o ícone de tubarão, faz sentido. De velocidade incrível, e eles não param até a presa morrer. Bem, quem são os famosos Carcharodons? Bem, você que está aqui deve ter uma noção que eles também são conhecidos como tubarões espaciais. E aí, eu não sabia disso, eu só sei por causa do que tubarão. Vamos entrar na lore, porque a lore aqui vai ser profunda, galera. Rapaz, vambora. Então é o seguinte, eles eram conhecidos como Carcharodons e o nome inteiro deles é Carcharodons Astra, Astra de espaço, e uma tradução para uma língua mais vulgar seria tubarão espacial. Encharcarodon seria tubarão em alto gótico, e esses monstros não são do mar, e sim do espaço, uou! Do vácuo, do vazio, do espaço, porque no 40.000 nós podemos traduzir void, que seria vazio, como espaço. Então, esses dois capítulos, que tem nomes, já tem escrito deles, só Carcharodons, só Carcharodons Astra e Space Sharks, são a mesma coisa. Só pra te entender, porque em livros e histórias, às vezes tu vai ver os três nomes e eles querem dizer a mesma coisa. Oh my God! Bem, nomenclatura à parte, o que é esse capítulo e por que eu deveria me Rapaz, mano. Gente, vai ser o primeiro vídeo que eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Vou estar no 1.25. Que, rapaz, é um vídeo grande, é de lore, então eu preciso tentar focar na lore. Que se eu ver muito devagar, eu vou ficar cansado. Que ele me recomendou, o mano de Warhammer recomendou um vídeo de história dos corvos, assim, tal. Cara, eu não conseguia terminar de assistir. Então, vou tentar assistir. Eu terminei de assistir em off, porque eu não consegui fazer react do vídeo. Eu só vi... Sabe o que é de botar num plano de fundo quando eu tô fazendo outra coisa? Exatamente. Então, vamos nessa, ver um pouco mais rápido. Cortar. Bem, o grito de guerra deles é igual o das Irmãs do Silêncio. Eles não falam nada? Eles não falam
nada. Oh my god! Enquanto eles estão em combate, com exceção de algumas ordens que são recebidas, eles lutam em total silêncio. Um super soldado dos Carcharodons entende o outro e eles agem em uma coordenação incrível, mas Mano, o designzinho dele aqui parece que são dentinhos de peixe, mano. eles não falam nada, absolutamente nada, durante um ataque. Eles são um capítulo baseado em frota, eles até vão receber um mundo, mas isso eu vou contar conforme a Guerra de Badab para não dar spoiler. Mas eles não estão nem aí pra esse mundo, e eles são um capítulo que vai pra lá e pra cá, verdadeiros piratas, super soldados leais, no caso, Astartes, porque eles vão agir como uma frota nômade que vai pelos confins do universo. Eles são sucessores, não são uma das legiões originais, então eles vêm da Raven Guard. Sério? 100% de certeza, bem, 100% de certeza só o Deus Imperador vai saber. E o mestre do capítulo deles é o Shade Lord, o Senhor da Sombra. O Senhor Tubarão. O Tiberus, hoje é o Tiberus, também conhecido como The Red Wake, que seria o Despertar Vermelho. Por que esse nome? Por causa dos olhos que brilham vermelho na armadura dele, porque onde ele É preto. passa, ele estoura sangue por tudo quanto é lado. Talvez, provavelmente é por isso. E qual foi a fundação que eles vieram? Nós não sabemos, mas especula-se que foi na segunda, quando as legiões viraram os capítulos modernos dos super soldados. E é isso, essa é a lore que eu tenho aqui. Você, amigo da Inquisição que não quer saber nada, que o Império não gostaria que tu fizesse, é bom tu sair nesse momento, porque a partir daqui nós vamos sair dos relatos oficiais e das poucas coisas que são de conhecimento público no Império. Oh my god! Infelizmente, nós vamos ter que entrar em um assunto que eu não gosto, que é chamado especulação. Como assim? Oh meu Deus, aqui. 5 minutos de lore e o resto dos 57 minutos é tudo 50 minutos é tudo acho que eu não sei falar mais. Especulação. O 40 mil não conta as coisas tipo preto no branco. Ah, aconteceu isso aqui e foi assim. Não. A história te dá detalhes, te dá coisas que falam e interagem umas com as outras. Eu odeio isso aí de tentar tapar buraco. Pistas. Na verdade, de um certo jeito é bom pro RPG, tipo, esses caras, é o resumo deles. Ah, mas ele não tem mais alguma coisa? Você faz essas coisas. Pra um mistério. Você tapa o buraco. Tem que desvendar, e isso que deixa o negócio interessante. As teorias de quem vai entendendo e conhecendo o 40 mil que vai formando, e os Carcharodons, a história e a criação deles, infelizmente, é cheia de mistérios, e esses mistérios a gente vai tentar desvendar hoje aqui juntos, com base nas pistas que nós temos nas histórias pequenas. Tem short stories, que é historinhas curtas sobre eles, um pouco sobre o capítulo e sobre o Tiberius, que é o mestre do capítulo, Shade Lord. Então, nós vamos conversar e tentar entender da onde um super soldado, um Astarte, que parecia Raven Guard, virou isso aqui. Porque virou essa bosta de ar. Brincadeira. Virou isso aqui? Olha pra eles. Cara, foi um processo muito grande de mudança. Virou tubarão. Para eles começarem a desenvolver dentes extremamente pontudos, a pele pálida, praticamente transparente. Dá pra entender porque o Corvus Corax também era assim. O olho deles fica completamente escuro. Também dá pra entender pelo Corvus. Eles também têm uma falha igual da Raven Guard, que a gente chama de síndrome do lobo solitário / Batman. Essa foi a versão mais bonita de um nome pra isso aí que eu achei. O que eles fazem? A Raven Guard, de vez em quando, seus membros começam a querer fazer tudo sozinho, matar todo mundo, tipo, vencer tudo sozinho, sem depender de ninguém. E eles ficam, tipo, lutam sozinhos e não querem mais saber de ajuda dos irmãos. Até tem uma missão, você vai pra cá, você vai pra lá e você vai pra cá. Por quê? Porque nós três não vamos juntos e limpamos tudo? Porque a gente não quer.
momento que eles acabam mordendo mais do que eles conseguem mastigar, enfrentando um inimigo que eles não derrotam, e nesse momento eles morrem. E nessa busca, tipo, de se autodestruir, é uma fraqueza, é uma alteração causada na semente genética da Ravengard, e ela é encontrada também nos Carcharodons. E, detalhe, eu já vi gente falar Carcharodons, Charcarodons, de todos os jeitos diferentes, já vi o nome dele ser pronunciado de vários jeitos. Chacotron. Então, eu acho que o mais correto é Carcharodons, mas eu vou às vezes me embabacar e falar errado, então desculpa. Eu tenho Homens do tubarão. dificuldade de fazer a mesma pronúncia várias vezes, perdão, é um negócio meu, mas o pessoal fala de vários jeitos diferentes o nome deles, e pra não confundir, tu pode chamar Space Shark. O problema de Space Shark é que um ouvinte aqui do canal, estou falando com você, seu batata, é o seguinte, falou isso aí em voz meio que cantada, e aí ficou na minha cabeça Space Shark, Space Shark, Carcharodon, e eu não consigo tirar essa música da minha cabeça, então espero que você fique infernalizado Parabéns, cara. Você traumatizou um homem aqui, seu doente. com esse mesmo tom. Uma coisa, uma curiosidade, a música do Baby Shark foi visto mais de 7 bilhões de vezes, mais visualizações do que tem gente na Terra. Ok, só uma curiosidade que queria jogar aí no grupo, quanto mais você sabe. Eu acho que pessoas tiram várias vezes. E agora, vamos continuar aqui com a história dos nossos tubarões espaciais, de onde é que vem essa cultura deles de ser meio que um pirata, de viver em naves nos confins do universo, longe da civilização, dessa cultura deles de atacar ferozmente e de destruir o inimigo, em emboscadas e ataques relâmpago, da onde vem isso? Bem, a história deles começa muito tempo atrás, antes da heresia. Eu vi a história. Achei a história legalzinha. Do Horus, antes mesmo que o Corvus Corex, que literalmente quer dizer corvo, é só a espécie científica, mas tudo bem. Corvo. Nosso corvo, vou chamar de corvo que eu acho mais legal, o primarca da 19ª Legião, ele, antes dele ser encontrado e fazer algumas reformas na Legião, a Legião dele, a futura Ravengard, iria ser uma legião famosa pela brutalidade. Eles possuíam como eu vou te explicar, uma reputação... Brutal, não sobrou nada pro Beta. Parei. Nossa, eu falei meio alto, desculpa. Por massacrar e fazer pessoas como escravos. Eles transformavam aqueles conquistados em verdadeiros servos que trabalhariam dia e noite para os soldados da legião. Isso vem de uma cultura, de uma das tribos onde a maior parte desses voluntários foi recrutada. A terra, na época que o imperador começou a unificar, era tomada de tribos que a gente chama de Technobarbarians. O que é isso? É um bárbaro que possui acesso a alguns tipos de tecnologia, fazendo eles muito perigosos. E alguns se aliaram ao imperador, e esses foram transformados em super soldados. E a ferocidade da legião antes do Corvo era famosa. E no momento que o Corvo chegou lá, ele disse: que vergonha, ridículo o que vocês estão fazendo. E ele decidiu então formar a Ravengard. Cara, que bonitinho os bonequinhos, mano. Mano, eu achei o bonequinho tão bonitinho, cara. Algum dia eu vou comprar essas coisas, mas vai demorar para um cacete. Eu acho que vai demorar uns anos aí pra eu comprar, mas rapaz, que bonitinho, cara. A 19ª Legião, como ela é hoje. Com isso, ele trabalhou em lidar com essa mania deles de perseguir o inimigo e achar que só eles conseguem fazer as coisas, esse complexo do lobo solitário. Ei, mano, se toca, você é muito burro. Ele pediu para eles começar a fazer meditação, mantras e coisas assim, e meio que cultuar a escuridão, como se a escuridão fosse uma coisa viva e eles interagissem com isso, até porque a Ravengard, alguns têm uma habilidade especial que é Shadow Wall, que eles conseguem atravessar como se eles fossem uma sombra, e isso é algo que é dentro deles, é algo da cultura da Legião, e o Corvo fez isso ficar bem visível, e ele começou a reformar aquela ideia de ter escravos e obrigar as populações derrotadas a trabalhar forçadamente, porque o Corvo é muito empático. Muitos dizem que o Corvo e o Conrado Curse, eles são muito emos, cara, são o contrário um do outro. O Conrado
poderia ter sido igual ao Corvo. O Corvo tem empatia, ele tem amor pelo ser humano e pela humanidade, e ele tenta se controlar e manter são, enquanto Conrado Kurz, de sanidade passou longe, é completamente insano. Então, alguns dizem que eles são os mais opostos entre os primarcas, e quando o Corvo percebeu que a legião dele fazia escravos, o Corvo é totalmente contra a escravidão, ele, não, isso é errado, para com isso agora, e ele reformou num chamado expurgo da Raven Guard. Só que o Corvo é empático, ele não ia simplesmente matar todo mundo, ele não ia poder fazer isso, ele era contra isso. O que ele fez foi retirar e modificar os oficiais, os comandantes e os membros mais violentos e com essas tendências de humilhar e obrigar os conquistados a trabalhar forçadamente para eles, com que eles pensavam assim, que aqueles que resistiram teriam que pagar por essa punição, por essa transgressão contra o imperador, e eles deveriam pagar com trabalho forçado até a morte. E isso era algo que o Corvo não admitia de jeito nenhum. Muitas vezes a população não tinha culpa de que um líder ou um alienígena dominava esse planeta e estava obrigando eles a lutar contra o Império. Então o Corvo queria resolver esse problema dos extremistas da sua legião. Isso não foi fácil, mas ele conseguiu retirar de cargos de oficial e líderes e começou a rebaixar eles para membros básicos da legião. E ele começou a deixar esses soldados que antes vieram da Terra cada vez mais secundário nas missões e trazer a Raven Guard, aqueles que acreditavam na visão e nos mantos do Corvo, sempre à frente. E ele começou a dar cargos e estimular aqueles que realmente aceitavam a nova Raven Guard reformada. E quanto àqueles que se opuseram a isso e foram contra essas mudanças e que não aceitaram, porque tu deve estar imaginando, levou décadas, anos e anos de trabalho, que eles lutaram fielmente pelo Imperador. De repente chega um gurizinho aqui do nada e diz, não, vocês estão tudo errado, com o cabelinho assim em cima do olho, porque o Corvo é emo. Não, vocês são muito imbecis, cara. Ele diz, vocês estão todos errados, vocês não sabem fazer nada, eu tenho que fazer tudo sozinho, liberte todos agora, e vocês, caminhada da vergonha, vocês todos vão voltar a ser recruta, e aquele pessoal ali que vocês achavam que eram os mais inúteis da legião, vão ser agora os novos oficiais. Com certeza, isso aí ia dar briga, isso aí ia dar atrito dentro da Raven Guard, e realmente deu briga. Acima de todos, o que discordava do Corvo era o Arcas Fall. Por que é interessante o Arcas Fall? Ele era o líder, seria tipo o primarca em absenteísmo. Enquanto o Corvo não foi achado, ele era o mestre da legião e ele comandou a 19ª com muito orgulho e com muito respeito, claro, com um jeito agressivo e violento e extremamente cruel, tanto que a arma favorita deles eram manoplas de energia, com garras de energia, que cortava e esmagava os inimigos, fazendo e furava uma morte terrível, assustando todos aqueles que estavam perto. Se um regimento visse o outro ser atacado por eles, aquele regimento que viu alguém ser atacado ia se render imediatamente. O Conrado Kurz ia ter muito orgulho de trabalhar com Arcas Fall, e com isso ele criou essa reputação, e ele achou que ele estava fazendo um otíssimo trabalho, ele era incrível, juntando servos. Ele falou tipo assim, eu manjo tudo, você é louco, não compensa. Para trabalhar para a legião, enquanto os soldados estavam fazendo aquilo que eles fazem melhor, matar e cortar pessoas no meio. Com isso, ele estava achando que estava fazendo o serviço do imperador, e o Corvo agora não bateu bem com ele, porque o novo líder era o Corvo, e o Arcas Fall deixou isso tudo acontecer. O Corvo tinha que dar um exemplo, tinha que mostrar que o caminho dele era errado. E por que o Arcas Fall... Ei, mano, se toca. De todos os outros da Raven Guard eu trouxe aqui no vídeo de hoje sobre os Carcharodons, bem, porque o título dele na legião era Shade Lord, o Senhor das Sombras, o mesmo que atualmente é o mestre do capítulo dos Carcharodons. Então, o Corvus cara, quando ele foi derrotado, ele virou um tubarão. Juntou esse pessoal que realmente ele viu que não iriam mudar nunca, que não aceitavam o mantra dele de respeitar e aceitar essa escuridão que tu tem por dentro, e ele meio que expulsou eles em um banimento. Banimento? Como assim?
ele mandou eles servirem a humanidade, patrulhando as fronteiras sombrias do Império, aonde não existiam estrelas, aonde não existiam mundos. Eles estariam lá em uma eterna cruzada, patrulhando e protegendo qualquer coisa que fosse ameaçar a humanidade, seja um alienígena, um herético, um mutante, um renegado, qualquer coisa lá fora, eles deveriam resolver. Inicialmente, antes de expurgar eles por completo, ele deu também a missão para eles escoltarem alguns rogue traders que na época exploravam os confins do espaço. Então, eles tinham um trabalho importante na dispersão do Império Humano, no reconhecimento de novos planetas e posteriormente na patrulha de suas fronteiras. E meio que ele não tinha como dizer não, né? Como é que o Arkansas Fall vai dizer não pro... Não vou dizer, eu vou dizer não. O cara faz o quê? Fall. O cara desaparece. Corvo, então, beleza, ele obedeceu. E essas mudanças na Raven Guard ocorreram no planeta que hoje é chamado de Deliverance. Antigamente ela tinha outro nome, esse planeta que foi feito. É interessante a história da Raven Guard. Um dia talvez eu traga aqui. O Corvo não é exatamente o meu primarca favorito, mas talvez um dia eu traga aqui pra falar a história dele, porque ela é interessante. Bem, agora que os antigos soldados da Raven Guard foram separados, essa guarda que foi para a fronteira era armada com a maior parte das armaduras Terminator e com essas armas de mano a mano, porque eles tinham essa vontade de lutar perto do inimigo e essa mania de esmagar e destruir os inimigos, e isso aí vai moldar uma cultura que provavelmente é o que deu origem aos Carcharodons que a gente tem hoje, porque eles vieram de tribos na Terra antigas chamadas Sherik, e essas tribos provavelmente vão dar origem à cultura que eles têm hoje. Muito bem. E o que aconteceu com esses exilados da Raven Guard durante a heresia do Horus? Porque na heresia do Horus... Não aconteceu nada, os caras ficaram lá rodeando. A Raven Guard foi quase que toda destruída, não é mesmo? Verdade, real isso. Enquanto isso, os seus irmãos estavam sendo massacrados em Estivan. Esses exilados, por causa desse atrito com o Corvo, não voltaram para ajudar nem lutar pelo Império ou pelos traidores. Na verdade, eles canalhas, lutaram pelo Império, mas muito pouco, quase que nada, e eles participaram de pequenos conflitos e lutas perto do sistema de Nostramo. Nostramo, e você aqui do canal já deve conhecer esse planeta, é o planeta do nosso queridíssimo... Ah, tá, é o dos bostas, é o dos bostão. Conradinho Curse. Esse sim é um dos meus primarca favoritos, cara, é insano. E nesse planeta aqui... Como esse bostinho insano, cara? O Conrado Curse, durante a heresia, fez um extermínio da população, fazendo com que muitos daqueles que entraram nos Night Lords... Porque assim, tem dois motivos para te entrar no Night Lord. Ou A, tu quer poder, ou B, tu quer realmente acreditar que o Império vai melhorar a vida do planeta de Nostramo, que o Império vai trazer a lei, vai ajudar aqueles que sofrem a viver melhor e vai trazer saúde à população, e assim Nostramo iria virar uma grande potência. Então tu tem os sonhadores e tu tem os egoístas. Os egoístas vão continuar sendo Night Lords e seguir o caos. Uma coisa interessante é que eles têm uma religião diferente. Eles não seguem um deus do caos necessariamente, eles odeiam todo o conceito de religião e misticismo. Os Night Lords são uns heréticos esquisitos. Bem a verdade, já era meio que herético desde o início. Mas os caras já tá... Mano, esses caras são malucos, mano. Mas eles odeiam qualquer conceito sobre religião e crença. Então é estranho que eles trabalham pro caos. Difícil alguém lidar com eles, não gosta de ninguém, nem deles mesmos. E aqueles que eram extremamente, como eu vou te explicar, puros de coração e com bondade, que é difícil tu falar que um Night Lord tem qualquer uma dessas características, porque eles são os monstros, bem... Porque eles são os bosta, mano. Aqueles Night Lords que entraram e realmente sonhavam e acreditavam que isso ia ajudar o planeta deles e a população a viver melhor. No momento que o Conrado matou todo mundo, eles meio que decidiram desbandar e não aceitar mais servir o Conrado Curse. Ora, temos alguns gênios aqui na Legião, porque não precisa ir muito longe, pra ver que o primarca deles era insano. Ok. Esses aqui que se separaram
Acredita-se que tiveram um contato com esses exilados da Raven Guard, e segundo a doutrina da Raven Guard, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e esses caras também eram exilados, não tinham mais ninguém por eles. Acredito que houve uma certa simpatia entre os dois, e é bem possível e provável que esses exilados da Raven Guard adquiriram membros dos antigos Night Lords, além de parte da população que sobreviveu ou fugiu, junto com esses agora traidores dos traidores. Bem, juntando as forças ali e mantendo isso em segredo, eles continuaram nos confins do universo, fazendo a missão que o Corvo deu a eles: patrulhar o vazio, patrulhar o vazio, ficar de boa e beber cachaça. O nada, patrulhar a escuridão. Então, tu pode dizer, ora, eles fugiram da luta da heresia do Horus, mas, bem a verdade, eles não iriam fazer grande diferença nesse momento. Eles são uns bosta também. Eles fizeram o que podiam no sistema que estava sendo atacado aqui pelos Night Lords. Tudo bem que o sistema era dos Night Lords, mas em si temos poucos relatos das intervenções ou qualquer outra coisa que eles fizeram nessa época. Por mais ou menos 2000 anos, eles desapareceram e foram meio que esquecidos, até que aproximadamente no milênio 32 eles voltaram. Oh my god, oh Maguinho. Eles começaram a participar de alguns conflitos. Nós temos relatos e histórias sobre como eles agem depois dessa volta. Tem uma pequena história de um garoto que sobrevive a Red Tithe. O que é essa taxa vermelha? Essa taxa vermelha é quando eles atacam um mundo, mas não atacam pra atirar, matar todo mundo, não. Eles atacam um mundo pra recrutar novos servos. Ele chega lá, uma pessoa, pega uma pessoa, pega outra pessoa, começa a correr assim, começa a correr. Ah, mas por que tá roubando meu filho? Ele vai trabalhar pra nós, falou. A grande maioria da população atacada vai servir eles nas naves até o fim da sua vida. E nessa história conta uma pequena criança. Esse é quarto relâmpago. Que vê a avó dele ser arrastada, vê a casa ser queimada, vê uma pessoa que está tentando resistir à captura ser destruída na rua. E essa criança não faz um pio. Ela observa tudo quieto, mesmo quando a avó é puxada por um super soldado e carregada para a nave, ele nem treme, ele não foge, ele não se esconde, ele tá ali observando tudo. Nesse momento, um super soldado vestido de cinza chega próximo dele e pega no ombro e leva ele embora. Claro, ele vai ser recrutado, mas esse garoto que mostrou uma frieza incrível em frente ao medo e à devastação vai ser um dos novos neophytes dos Carcharodons. Se você não se caga, você tá no nosso time aqui, meu querido, e se você se caga, tá meu servo. Massa. Eles procuram aqueles frios, aqueles que não se deixam abalar, e eles capturam esses novos recrutas durante esses ataques. Peraí, tu tá me dizendo que eles atacaram o mundo humano? Sim, precisamente. Eles são o mais próximo de um pirata lealista que tu vai ter no Império. Tá, peraí, eles... Canalhas! Eles atacaram o mundo, sequestraram um monte de gente, e tu tá me dizendo que esses loucos aí são leais ao Império? Sim. Por mais incrível que pareça, os nossos tubarões espaciais... Que bonitinho boneco esse aqui da faquinha. São... Faquinha é o meu saco, né? Leais essa coisa. A sua missão. Isso, cara, tá me dizendo que... Tá, tudo bem, acredito. Mas como isso? Bem... Eles acreditam que o Imperador é o pai espacial, The Void Father, ou pai do vazio, e eles idolatram o Corvus Corax. Eles, assim, não tanto quanto o pessoal idolatra os sanguíneos, mas eles têm uma visão assim que o Corvus Corax foi um grande homem, e eles idolatram também a escuridão, como se a escuridão fosse uma coisa, uma entidade, e é meio que uma tríplice, assim, é óbvio que é uma tríplice, são três, né? Mas é tipo uma divina trindade. O Imperador é tipo o Deus maior do espaço, o Corvus Corax é seu filho, e a escuridão é tipo um misticismo, um Espírito Santo deles. Por quê? Por que eles têm essa cultura? Bem,
eles têm essa falha, esse ódio, essa escuridão dentro deles, e o Corvus tentou trazer um jeito de tu lidar com essa escuridão, e os Carcharodons atuais meio que modificaram esse mantra de lidar com essa tua raiva assassina e vontade de matar todo mundo de um jeito diferente da do Corvo, mas no fim acabou sendo algo semelhante. É meio que um mantra religioso para tentar controlar o ódio, a raiva, a vingança, porque, vamos dizer, um Night Lord, quando ele quer matar alguém, ele fica com uma visão em túnel, que eles chamam, e ele só consegue ver ele e a sua presa. Os Carcharodons também têm esse mesmo defeito, porém, eles conseguem manter isso sob controle. Se necessário, eles vão se retirar. Se necessário, eles vão usar uma tática para atrair o inimigo até eles. Eles não vão se jogar loucamente no inimigo. E esse jeito deles de tentar controlar esse instinto assassino e predatório deles, eles fazem de vários jeitos diferentes para lidar com isso. Eles possuem umas câmeras de estase, e nessas câmeras de estase, eles ficam dormentes, às vezes por séculos. Dizem que os mais velhos deles não conseguem mais dormir, e eles estão acordados direto, com raiva e com ódio. Então eu não sei até que ponto esse mantra e essa técnica deles funciona. Eles têm várias tatuagens tribalísticas, acredito que muitas mostram a progressão e o futuro dele, de como ele estava no início e como ele foi progredindo. O cara tá muito ferrado, mano. Durante o próprio capítulo, e isso vem bem daquela raiz cultural bárbara deles. Eles continuam fazendo tatuagens na pele, e eles continuam fazendo tatuagens, e eles têm vários troféus na armadura. Aí puxa um pouco dos Night Lords, porque eles costumam ter o crânio dos inimigos cortados, então tem um pezinho ali no Conradinho Curse. E diferente do Corvo, que dizia que essa raiva, esse ódio, essa escuridão dentro deles era uma coisa ruim, eles veem isso como uma ferramenta. A escuridão dentro deles deve ser usada, e usada no momento certo. Durante uma batalha contra um inimigo, eles usam essa escuridão para amedrontar e paralisar o inimigo. Eles usam esse medo para fazer o inimigo ficar descoordenado e fugir. Eles utilizam essa habilidade de andar no vazio, de sumir e completamente desaparecer. O cara tem a fuga de tubarão, mano, filha da mãe, mano. Assim como alguns membros da Raven Guard, alguns dos Carcharodons também conseguem fazer, e eles simplesmente desaparecem e aparecem em outro ponto. No momento tu vê o teu inimigo, um super soldado de quase 2,5 metros correndo na tua direção, no outro ele desaparece. Tu vai atirar aonde? Aonde que tu vai atirar? Quando ele aparecer de novo, ele vai estar atrás de ti, te cortando no meio. Boa sorte com isso aí. Eles são ferozes e eles vêm e brutais. Do nada, sem ser vistos ou percebidos. Eles utilizam uma grande quantidade de tecnologia arcaica. Eles têm um certo... Cara, essas coisas de AI me quebra, cara, pelo amor de Deus, mano. Acordo com os mecânicos por viver nos confins do universo. Às vezes eles acham tecnologia perdida, e eles trazem essa tecnologia perdida para os mecânicos, que em troca ajudam eles com equipamento, tecnologia e tudo mais. Então os mecânicos têm uma relação cordial com eles. Não todos os mecânicos, alguns acham que eles são heréticos tecnológicos, porque algumas armas que eles têm não se encontram em lugar nenhum. Um exemplo é uma espécie de arpão, um arpão de uma nave espacial para outra. Imagina o tamanho da corrente. É na real uma mini nave. O arpão em si é uma mini nave, tipo um foguete gigante que se enfinca na nave inimiga. Ele abre e tranca a nave no lugar, e eles puxam uma nave para perto da outra para invadir e matar todo mundo que tá dentro. Ô, louco! Isso aí o Império não sabe fazer, não tem STC pra isso aí. Como é que eles conseguiram botar a mão nesse negócio? Heresia tecnológica para os mecânicos mais puritanos. Agora, aqueles mecânicos que receberam a tecnologia deles, esses aí vão adorar eles a todo momento. E quando eles lidam com os mecânicos, acredite ou não, eles são fenomenalmente cordiais.
Como assim? Eles são educados, eles são carismáticos, tu gosta de eles têm uma conversa inteligente, cara, que pessoa, gente fina, não tem como não gostar. Então, eles são carismáticos quando eles lidam com oficiais imperiais de alto padrão, e isso também dá a eles alguns amigos na Inquisição. Existe uma história no Império chamada a Guerra do Falso Primarca. O que aconteceu na Guerra do Falso Primarca? Vamos saber no próximo vídeo. No vídeo de mais tarde. Muito bom, eu tô gostando da história, eu gostei da história do tubarãozinho aí, mano. Muito mais legal do que aquela historinha lá do corvo lá. Mas, então, gente, espero que tenham gostado da minha reação. E até daqui a pouco, até as 4 pra vocês. E tchau, gente.